Olá, queridos! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eliseu Martins e este é o canal Conectados na EBD, um canal dedicado a trazer subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical, da classe adulta, da editora Betel. E nós estamos aqui para mais uma pré-aula, a nossa última pré-aula do nosso terceiro trimestre de 2025, a lição de número 13. Porque no nosso próximo encontro nós estaremos estudando uma nova lição. No nosso próximo encontro, na nossa próxima pré-aula, nós estaremos falando a respeito de personagens bíblicas, que é o quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical de 2025. Personagens bíblicos, virtuosos e marcantes. Vamos falar aí sobre homens e mulheres fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Nós, então, estaremos hoje na nossa última lição, a lição de número 13, desse terceiro trimestre de 2025. Na nossa lição do quarto trimestre, nós vamos estar falando sobre personagens bíblicos, iniciando por Jetro. Conselhos sábios aliviam fardos. Vamos falar sobre Josué e com ele vamos aprender a servir com fidelidade e excelência. Vamos falar de Caleb, sobre a sua perseverança, sobre sua fé rumo à terra prometida. Vamos falar sobre Raabe, que fez uma escolha de fé que mudou destinos, não só o dela, mas de muitas pessoas. Vamos falar sobre Ruth e aprendermos com ela algumas lições de lealdade. Vamos falar sobre Ana e vamos ver a força de quem ora pelo milagre. Vamos falar sobre Davi. Deus não rejeita um coração quebrantado. Vamos falar sobre Abigail, uma mulher com sabedoria para desarmar conflitos. Vamos falar sobre Lázaro, o amigo de Jesus que ressuscitou. Vamos falar sobre Pedro, aquele a quem Deus transformou e usou o impulso dele, porque era um homem muito impulsivo, usou esse impulso em missão. Vamos falar sobre Cornélio, um homem que tinha um coração pronto para servir a Deus. Vamos falar sobre Dorcas, as boas obras que falam por si. E vamos finalizar o trimestre falando sobre Paulo. E vamos aprender com ele como combater o bom combate e guardar a fé. Então essas são as 13 personagens que nós estaremos falando no trimestre que vem, no trimestre de número 4 de 2025. Não se esqueça, se está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Se já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário. Isso ajuda demais o nosso canal. Lembre-se, o canal te ajuda, você ajuda o canal. Você compartilhando, curtindo, comentando, o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. E assim nós seguimos, um ajudando o outro. Muito bem, nossa lição de número 13, nossa última pré-aula, logo após a nossa vinheta. Muito bem,
Lição de número 13. O Filho de Deus e a vida eterna. A eterna promessa da salvação. É sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa pré-aula, sobre vida eterna, sobre salvação. Afinal de contas, a vida eterna é o maior presente de Deus à humanidade. Diferente das riquezas, das conquistas deste mundo, que são passageiras, a salvação em Cristo ela é segura, ela é duradoura, ela é imutável. João ele escreve aos crentes para afirmar que a vida eterna não é dúvida, não é talvez, mas é certeza para aqueles que creem em Jesus Cristo. A promessa da salvação ela é eterna porque procede de um Deus eterno e está fundamentada no sacrifício perfeito do Filho de Deus. Por isso, aqueles que creem em Cristo, aqueles que recebem a Deus como seu Pai eterno, está crente que um dia passará a sua eternidade na presença de Deus. Texto áureo. O nosso texto áureo se encontra em João, capítulo 5, e o verso 26, que diz: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. E esse versículo de João 5, 26, ele mostra que a vida eterna não é criada ou derivada de homens, apesar que os homens tentam de todas as formas achar a fonte da juventude, tenta de todas as formas prolongar as suas vidas, tem uma busca incessante por isso. Mas essa vida eterna, ela procede do próprio Deus. O Pai, o Senhor, Ele é a fonte suprema da vida. E essa mesma vida foi concedida ao Filho, que reparte essa vida com aqueles que nele creem. Assim, Jesus não é somente o autor, ele é também o doador da vida eterna a todos aqueles que nele creem. Em Cristo, nós os crentes não recebemos apenas uma extensão da vida terrena, um prolongamento, viver mais aqui nessa terra, mas recebemos também uma vida qualitativamente nova, divina e eterna. E se Cristo tem a vida em si mesmo, então só nele nós encontramos a salvação. Qualquer tentativa de buscar vida eterna fora do Filho é inútil. Não há outro lugar onde possamos encontrar a vida eterna senão em Cristo Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade aplicada. Nossa verdade aplicada nos traz a seguinte lição: permaneçamos em Cristo, pois somente Ele tem as palavras de vida eterna. Esse foi um reconhecimento feito por Pedro, quando ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Essa fala aconteceu em um contexto em que as pessoas começaram a achar que o que Jesus falava era muito duro e as pessoas começaram a sair. Começaram a ir embora, começaram a deixar Jesus. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês não vão não? Então Pedro responde para ele: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Essa permanência em Cristo, citada aí na nossa verdade aplicada, significa comunhão contínua, significa obediência, significa fé, uma fé constante no Filho de Deus. Quem se afasta de Cristo perde essa fonte de vida. Quem permanece nele experimenta segurança e esperança eterna. O cristão ele deve cultivar a intimidade com Cristo diariamente, pela oração, pela leitura da palavra, pela obediência, pois a vida eterna não é apenas futura, mas ela já se manifesta na comunhão com Jesus, hoje, agora. Aleluia! Glorificado seja o nome
do Senhor. Nossa lição tem 3 objetivos e o primeiro objetivo é reconhecer a vida eterna e que esta vida eterna é mediada por Cristo, o autor da salvação. O segundo objetivo é compreender que não sabemos quando Cristo virá, mas devemos estar atentos e preparados. E o terceiro objetivo é reiterar que a vida eterna proporciona a entrada do crente na presença de Deus. Nosso texto de referência se encontra em João, no capítulo 17, do verso 1 ao verso 5 e o verso 11. É só você que leia. Para ganharmos tempo, nós não vamos ler, para que o vídeo não fique tão longo. Muito bem, motivo de oração. Nosso motivo de oração, devemos orar para que alcancemos a vida eterna reservada aos justos. Que neste motivo de oração possamos refletir sobre 3 coisas. E a primeira delas é que essa oração deve refletir nossa dependência de Deus, reconhecendo que a vida eterna é dádiva divina, não é conquista humana. Precisamos orar entendendo que dependemos de Deus para ela. Nada que nós façamos pode nos proporcionar a vida eterna. É só o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Só Deus pode nos proporcionar isso. A segunda coisa que precisamos estar atentos nessa oração é que nessa oração devemos pedir não apenas posse futura da vida eterna, mas também a graça de perseverar firmes em Cristo Jesus até o fim. Devemos perseverar, buscar em Deus essa perseverança, porque Jesus disse que só tem vida eterna para aqueles que perseverarem até o fim. E a terceira coisa que devemos refletir nessa oração é que esta súplica pela vida eterna também possa ser uma intercessão em prol de todos os irmãos e familiares, para que eles venham também experimentar essa herança reservada aos santos. Então, que nós possamos entender que só em Deus nós temos a vida eterna, que para garantirmos essa vida eterna precisamos perseverar até o fim e que ela não seja somente em nossa vida, mas que os nossos irmãos e os nossos familiares também possam experimentar essa vida eterna. Então, oremos. Deus Pai, Deus bendito, é no nome do Teu Filho Jesus que nos colocamos diante da Tua presença em oração. E nessa oração, Senhor, nós queremos Te pedir que o Senhor possa, de maneira poderosa, abençoar as nossas vidas de maneira tal que a nossa intimidade contigo possa se estreitar a cada dia. Que o Senhor possa nos proporcionar força, Senhor. Que o Senhor possa nos dar ânimo. Que o Senhor possa nos dar capacidade para vencermos todas as adversidades, tudo aquilo que tenta nos tirar do caminho e nos distanciar do alvo, para que nós possamos continuar firmes e perseverantes diante da Tua presença, para que possamos alcançar, Senhor, a cada dia a vida eterna. E no advento da busca da Tua igreja, do arrebatamento da Tua igreja, possamos desfrutar dessa vida eterna na sua totalidade. Mas não só isso, Deus, queremos também pedir por cada um dos Teus filhos. Queremos Te pedir por cada um dos nossos familiares, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais. Nós queremos Te pedir que o Senhor venha de maneira poderosa transformar vidas, que o Senhor venha de maneira poderosa, pelo Teu Espírito Santo, convencer da justiça, do pecado e do juízo, para que os nossos familiares, para que os nossos irmãos também possam desfrutar dessa vida eterna, desta comunhão gloriosa, desta paz indizível, desta paz que o mundo não compreende, Senhor. Que cada um de nós, a cada dia, possamos desfrutar da Tua presença em nossa vida.
e que o Senhor possa, de maneira poderosa, usar a cada um dos teus filhos que vai ministrar esta última lição do trimestre. Usa eles, Senhor, com autoridade, com poder, para que possam, de maneira gloriosa, transmitir, Senhor, esta palavra de vida eterna aos seus alunos. E que ao final desta aula, os seus alunos possam estar ainda mais esperançosos, ainda mais desejosos de desfrutar esta vida eterna, Senhor, aqui nesta terra e na eternidade, quando o Senhor buscar a tua igreja. É no nome do teu Filho Jesus que nós te oramos e nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Esboço da nossa lição. Nossa lição tem 3 tópicos. O primeiro deles: no Filho de Deus está a vida. O segundo, a vida eterna com Cristo. E o terceiro, a esperança dos salvos. Então, como vimos até agora, no título da nossa lição, no nosso texto áureo, na nossa verdade aplicada, vimos que a vida é um tema bem presente no Evangelho de João. Desde o início, o apóstolo apresenta Jesus como a própria fonte da vida. Nós vemos isso lá em João, no capítulo 1, no iniciozinho, e no verso 4, quando ele diz que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Essa vida que João fala em João 4 é diferente da vida biológica, pois trata-se da vida espiritual, da vida eterna, e esta só pode ser percebida pela fé no Filho de Deus. Sem esta fé no Filho de Deus, nós não podemos receber essa vida eterna, essa vida espiritual, essa reconciliação com Deus. A realidade do pecado trouxe morte espiritual a todos. Nós vemos isso em Romanos, no capítulo 6 e o verso 23, quando o apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Mas não precisamos ficar desesperados. Por amor, Deus enviou o seu Filho para que aqueles que estavam mortos pudessem reviver novamente. Porque o Filho, ele não possui somente vida em si mesmo, mas ele comunica, ele doa essa vida a todo aquele que crê. Então a vinda de Cristo foi um ato supremo da parte de Deus para oferecer redenção e vida abundante para aqueles que estavam distanciados da sua presença, assim quebrando o poder da morte que estava sobre a vida do homem. Mas precisamos entender que essa vida não é recebida de forma automática. Essa vida eterna não faz parte da nossa vida de maneira automática. É necessária uma resposta nossa diante de Deus. Cristo diz: vinde a mim. Cristo diz: eis que eu estou à porta e bato. É necessária uma resposta nossa. E essa resposta vem no crer em Jesus. Essa resposta vem no permanecer nele e obedecer a sua palavra. João, ele diz o seguinte, lá no capítulo 3 e o verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida. Assim nós podemos entender que a fé e a permanência em Cristo são as condições para nós desfrutarmos da vida eterna, tanto aqui no presente, aqui agora, em comunhão com Deus, quanto no futuro glorioso, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, nesse sentido, estudar esse tema é compreender que a vida eterna não é apenas uma promessa distante, mas é uma realidade atual que transforma a nossa forma de viver hoje e nos enche de esperança para a eternidade. Então é sobre esta vida que nós iremos falar na nossa lição de hoje.
É sobre este Filho portador da vida que nós iremos falar na nossa lição de hoje. Tópico 1. No Filho de Deus está a vida. Este assunto é um assunto tão importante para João que ele inicia o livro, como nós falamos na introdução, no capítulo 1 e o verso 4, dizendo que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E no final do livro, ao concluir a sua obra, ele afirma: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então ele inicia o livro falando a respeito de Jesus como detentor da vida, e ele termina o livro falando de Jesus como detentor da vida. Portanto, a vida é tanto um ponto de partida como meta final da mensagem de João. Essa ênfase não aparece somente no evangelho dele, mas essa ênfase também aparece em todas as epístolas de João, onde ele reforça que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Essa vida em Cristo, ela não se limita à existência física. Ela aponta para a vida espiritual, para a vida eterna, que significa plena comunhão com Deus. E fora do Filho, não há vida verdadeira. Só tem morte, morte espiritual, distanciamento da presença de Deus. Nós, os cristãos, devemos lembrar que a nossa vida não está sustentada por conquistas humanas, mas sim pela conquista do Filho de Deus na cruz do Calvário. Quem está em Cristo, ele já participa da vida eterna aqui mesmo, aqui na terra. E desfrutando dessa vida eterna aqui, que é a comunhão com Deus, ele aguarda a plenitude dessa vida no futuro, que é quando nós estaremos no céu com o Senhor para sempre. Aleluia! Essa é a nossa esperança. Tópico 1.1. Sentidos da palavra vida no Novo Testamento. Segundo o dicionário Vini, a palavra vida é usada no Novo Testamento em diferentes sentidos. Temos a palavra vida como o princípio da vida, né? Vida no sentido absoluto, aquilo que está em Deus e que ele comunica às suas criaturas. Exemplo disso nós temos em João, capítulo 5 e o verso 26, que diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao seu Filho ter vida em si mesmo. O Filho, ele é a manifestação dessa vida de Deus. Né? Terceira menção dessa vida no Novo Testamento é a vida física e terrena. Nós temos o princípio da vida em Deus começa toda a vida, até porque foi Ele que deu a vida, né, a toda criatura. E nós temos a vida física, que é a existência natural do ser humano, que inclui essas nossas experiências de prazer, de dor, de alegria, sofrimento, de fome, sede, essa vida. E nós temos a vida eterna em Cristo, que é aquela comunhão plena com Deus, que é experimentada aqui hoje, no momento, e consumada, concluída, chega ao seu ápice na eternidade. Então, o conceito bíblico de vida vai muito além da simples sobrevivência física. Desde a criação, quando Deus soprou em Adão o fôlego da vida, o ser humano passou a ser um ser vivente. Isso significa que a vida humana carrega não apenas dimensões biológicas, mas também dimensões espirituais, relacionais, eternas. Deus não nos criou apenas para comer, beber e nos multiplicar. O seu propósito é bem maior do que isso. É que nós vivamos em comunhão com Ele durante a nossa existência terrena. E também por toda a eternidade. Então, entender os diferentes sentidos da vida no Novo Testamento nos ajuda a valorizar não só os aspectos físicos da existência, mas principalmente a vida espiritual que nós temos
em Cristo Jesus. Que nós possamos compreender isso. Muitas das vezes, as pessoas, crentes mesmos, né, acham que foram criadas por Deus simplesmente para existir. Deus não faz nada por fazer. Né? Às vezes nós estamos sem fazer nada na vida, pegamos uma folha de papel e começamos a desenhar. Para que você está dizendo? Não, só estou passando tempo. Né? Não, Deus não faz nada desse tipo. Tudo que ele faz tem um porquê, tem um propósito. Se ele estiver rabiscando uma folha de papel, aquele rabisco na folha de papel tem um propósito. E a nossa criação não foi um passatempo de Deus. Foi algo feito com propósito. Ele planejou o homem. E esse planejamento valoriza aí a presença do homem diante dele, essa comunhão, esse relacionamento, para que nós possamos ter vida em Deus. Aleluia! Tópico 1.2, o efeito do pecado. Sabemos que o pecado ele afetou a humanidade de duas formas principais. Primeiro, a vida física, que Deus já tinha advertido a Adão e Eva. Se comer, certamente vocês morrerão. Né? Gênesis capítulo 2, o verso 17. Então, o resultado do pecado foi a mortalidade humana, o desgaste do corpo, a fragilidade natural da vida. Se nós observarmos, antes do dilúvio, nós tivemos aí pessoas que viveram 969 anos, como Matusalém. Adão viveu 930 anos. Então nós tínhamos as pessoas aí vivendo quase 1000 anos antes do dilúvio. Depois do dilúvio, nós tivemos Noé, que viveu 950 anos, mas a vida humana ela começa a encurtar de maneira gradual. Os descendentes de Noé, por exemplo, Sem viveu 600 anos, 350 anos a menos do que Noé. Arfaxade viveu 438, Éber 464, Peleg já viveu só 239 anos. Ou seja, a idade foi diminuindo de geração em geração. Enquanto nós tínhamos 969 em Matusalém, agora nós temos 239. 730 anos de diferença entre Matusalém e Peleg. Então essa idade veio diminuindo. Depois nós tivemos os patriarcas. Abraão viveu 175 anos. Isaac 180, Jacó 147, José já viveu 110 anos. Aí no tempo de Moisés, a expectativa de vida já diminuiu bastante. Moisés, no Salmo 90 e o verso 10, ele fala que a duração da vida é de 70 anos. E se alguns, por sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado. Ou seja, a idade humana já tinha se estabilizado próximo ao padrão que nós temos hoje, lá no tempo de Moisés. Então nós temos, aí antes do dilúvio, centenas de anos, depois do dilúvio uma queda gradual, nos patriarcas nós temos aí em torno de 200 anos, já no tempo de Moisés a expectativa era 70, 80 anos, que é o que nós temos hoje. Né? Se alguém chega a viver mais do que isso, é uma exceção à regra, não é a regra de fato. Então, como nós chegamos nisso? Como que alguém conseguiu viver 969 anos e hoje, quando a gente chega nos 50, 60, 70, a gente já está no final da vida? Isso é consequência do pecado.
Apesar da ciência tentar explicar isso de alguma maneira, mas isso é consequência do pecado. Não tem outra explicação. Deus já havia dito isso. O homem, ele foi criado para ser infinito. Ele não foi criado para morrer. Ele foi criado para ser infinito, para viver para sempre. Mas, infelizmente, ele pecou. E a morte, então, entrou no mundo por causa desse pecado. Paulo diz que pela desobediência de Adão, a morte alcançou todos os homens. E hoje estamos aqui por causa disso. Então, primeiro, nós temos aí a gravidade, né, a forma que o pecado afetou a vida humana. Primeiro é a vida física, que se fragilizou. E o segundo foi o relacionamento com Deus. Essa é outra consequência do pecado. Aqueles que ainda não nasceram de novo, eles estão separados da vida de Deus. Estão espiritualmente mortos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. Mesmo vivendo fisicamente, eles estão espiritualmente mortos. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 5, verso 6, na sua primeira carta, ele diz: vivendo, está morto. Jesus também ensinou sobre essa realidade através da parábola do filho pródigo. Ele disse sobre o retorno do filho arrependido: estava morto e reviveu. Essa narrativa ela ilustra que, por mais que o homem viva fisicamente, apenas em Cristo há a verdadeira vida espiritual e eterna. Além disso, a luz da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo são essenciais para que o ser humano não se engane, pensando estar vivo espiritualmente, quando na verdade está morto. Lembram da igreja de Sardes, em Apocalipse 3? Jesus disse: vocês pensam que estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Pensam que estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Por que Jesus fala isso à igreja de Sardes? Porque ele conhecia as suas obras. E nós precisamos estar atentos para que nós não caiamos na mesma armadilha, pensando que estamos vivos, mas na verdade nós estamos mortos. Como é que nós podemos não cair nessa armadilha? Reconhecendo o efeito do pecado. Quando nós reconhecemos o efeito do pecado, nós entenderemos que o pecado, ele nos separa de Deus. E nos separando de Deus, uma vez separados de Deus, nós perdemos a vida. Então, o pecado tem um poder muito grande sobre a nossa vida. E o principal deles é a nossa separação de Deus. E se Deus é vida, sem estar na presença dele, nós estamos mortos. Então, por isso, precisamos buscar em Cristo diariamente a regeneração espiritual, permanecendo na sua palavra, permanecendo na comunhão com o Espírito Santo, para que com isso tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Aleluia! Glória a Deus! Tópico 1.3. O Filho de Deus veio para dar vida. Ele tem a vida e agora ele doa essa vida para nós. O apóstolo João, ele afirma claramente que o Filho de Deus, nele está a vida. E Cristo tem vida em si mesmo e é capaz de dar esta vida a todo aquele que nele crê. O Evangelho de João também revela um contraste. Os estudiosos da lei buscavam a vida eterna por meio do estudo das Escrituras. Mas eles não perceberam que a própria vida prometida nas Escrituras estava na pessoa de quem as Escrituras falavam: Jesus. Então João,
no capítulo 5, ele registra as seguintes palavras: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Porém, não quereis vir a mim para terdes vida. Isso é Jesus falando aos fariseus, que eles examinavam as Escrituras e cuidavam ter nelas a vida eterna, mas eles não aceitavam a vida eterna que ela testificava, que era o próprio Jesus. Isso nos mostra que a vida eterna não se obtém apenas pelo conhecimento religioso, pelo fato de eu ler a Bíblia simplesmente, pelo fato de eu guardar regras na minha igreja simplesmente, pelo fato de usar uma roupa comprida simplesmente, pelo fato de distribuir meus bens a outras pessoas, pelo fato de ajudar o necessitado. Não. A vida, ela é conquistada pela fé no Filho de Deus. E aquele que crê, disse Jesus, em mim, guarda as minhas palavras. Esse é o caminho da verdadeira vida. É crer em Cristo, de modo a obedecer os seus mandamentos. Então, o cristão ele deve perceber que conhecer as Escrituras é importante, mas o essencial é crer em Jesus. Essa palavra lida deve produzir em mim a fé no Filho de Deus e deve me dar força para permanecer nele, para que assim eu possa experimentar a vida plena que só ele pode trazer para a minha vida. Só ele pode me dar. Glorificado seja o nome do Senhor. Tópico 2. A vida eterna com Cristo. O apóstolo João, no Evangelho e nas suas cartas, ele não apenas afirma que a vida está no Filho de Deus, mas também enfatiza a necessidade de recebermos essa vida e a possibilidade de desfrutar a vida eterna. A vida eterna, conforme João nos ensina, não é um conceito abstrato ou apenas futuro, mas é uma dádiva presente de Deus, que se torna realidade para todo aquele que crê no seu Filho. Receber essa vida implica em pelo menos 3 pontos importantes na nossa vida. O primeiro é reconhecer a necessidade da graça de Deus. Paulo diz no capítulo 2 de Efésios que nós estamos separados de Deus pelo pecado. Então é necessário reconhecer a necessidade da graça de Deus. Para que nós possamos vencer um vício, para que nós possamos vencer uma doença, é primeiro preciso nós reconhecermos que nós temos ela. É preciso reconhecer que nós precisamos de ajuda. Reconhecer que nós temos um problema. Então, sem reconhecer a necessidade da graça de Deus, nós não temos como tomar posse dessa vida eterna. Por isso que o homem que não sente a necessidade de Deus, para ele é impossível ter essa comunhão com Deus. O segundo ponto, depois de reconhecermos essa necessidade da graça de Deus, é crer em Jesus como o único que tem vida em si mesmo. Então, eu preciso reconhecer a minha necessidade da graça de Deus, preciso crer em Cristo e, uma vez tendo crido, permanecer em comunhão com Ele. E aí vivendo segundo os seus ensinamentos, aceitando a transformação que Ele opera na nossa vida através do Espírito Santo. Sem isso, a vida eterna não pode fazer parte de nós. Então, a vida eterna é tanto um dom quanto uma experiência.
é uma dádiva de Deus para que eu possa desfrutar na minha vida. Que começa aqui no presente, para aqueles que creem, e se estende por toda a eternidade. João, ele evidencia que a fé em Cristo não apenas garante a existência futura, mas também proporciona vida abundante no presente, porque temos comunhão com Deus. E o cristão, ele não deve esperar a eternidade para experimentar a vida plena. Quem está em Cristo já vive a vida eterna, desfrutando de comunhão com Deus, de proteção espiritual, de esperança para o futuro. Nós já desfrutamos dessa vida eterna aqui, nessa terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Tópico 2.1. Crer em Jesus Cristo. A fé, todos nós sabemos, que é a porta de entrada para a presença de Deus. Portanto, ela é a porta de entrada para a vida eterna. João, ele apresenta desde o início do seu evangelho que aqueles que creem em Jesus recebem não apenas perdão para os seus pecados, mas também o privilégio de serem feitos filhos de Deus. É o que ele diz lá no capítulo 1 e o verso 12. A fé, então, sendo assim, a fé não é algo opcional, mas é a exigência fundamental para a salvação. Eu acredito que o versículo mais conhecido do Evangelho de João é o capítulo 3 e o verso 16, que reafirma isso que nós estamos falando. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é para quem? Para todo aquele que nele crê. Então, crer em Cristo é confiar plenamente na obra redentora do Filho de Deus, é reconhecer a sua autoridade divina, é entregar a Ele a direção da nossa vida. João ainda acrescenta que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Como ele fala, destacando que essa não é apenas uma promessa futura, mas é uma realidade presente. Ao mesmo tempo que aquele que rejeita o Filho permanece debaixo da condenação, aquele que crê, aquele que recebe o Filho, recebe também a vida eterna. Dessa forma, a fé em Jesus Cristo não é apenas um assentimento intelectual, uma tradição religiosa, mas é uma entrega pessoal que resulta em transformação da minha vida. É crer que Ele é o enviado de Deus, o único caminho para a salvação, a verdadeira fonte de vida eterna. Se assim cremos, se assim recebemos, assim nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Tópico 2.2, receber a palavra de Deus. Por mais que muitas das vezes nós não percebamos, há uma íntima conexão entre crer em Jesus e ter a vida eterna. Nós temos aí uma íntima conexão entre crer em Jesus, ter a vida eterna, pertencer a Deus e a forma como lidamos com a palavra de Deus. O Evangelho de João enfatiza claramente essa relação lá no capítulo 5, quando ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Observem, ouve a palavra, crê no Filho para ter a vida eterna. A fé salvadora, ela é inseparável da escuta e da aceitação da palavra de Cristo. Em João, no capítulo 5, o verso 47, ele diz: se não crerdes nos escritos dele, como crereis nas minhas palavras? Jesus afirma que quem é de Deus escuta as suas palavras, enquanto quem rejeita a palavra mostra incredulidade.
João, no capítulo 17, apresentando a oração sacerdotal, Jesus nela declara que seus discípulos são aqueles que recebem a palavra do Pai que é entregue por ele. No capítulo 6, Jesus afirma que as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Portanto, a palavra de Deus não é um acessório na vida cristã, mas é o meio pelo qual a vida eterna se torna realidade na nossa vida. A maneira como nós tratamos a Escritura revela a nossa posição diante de Cristo. Valorizar a Escritura é sinal de pertencermos a Ele. Negligenciar ela, portanto, é indício de morte espiritual. Desprezar, relativizar ou colocar a Bíblia em segundo plano é desprezar a própria Bíblia. O discípulo de Cristo deve cultivar amor pela palavra, pois ela depende da sua fé, sua vida espiritual e sua esperança eterna. É dela que depende tudo isso na nossa vida. Mas como se não bastasse as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não fazem parte da igreja física, desmerecerem a Bíblia, agora nós temos pessoas entre nós que colocam em dúvida a palavra de Deus, que relativizam o seu poder. Alguns dizem que a Bíblia está desatualizada, ela precisa se atualizar porque as coisas mudaram. Nós estamos vivendo num tempo muito tenebroso, onde as pessoas rejeitam aquilo que precisam para terem a vida eterna. Que o Senhor possa nos cobrir com o seu sangue, que o Senhor possa nos guardar no seu esconderijo, nos protegendo debaixo das suas asas. Tópico 2.3, a relevância de praticar a palavra de Deus. No Evangelho de João, Jesus ele deixou claro que não basta conhecer intelectualmente a palavra de Deus. Ter informação bíblica, decorar versículo ou mesmo concordar com a verdade. Isso não é suficiente. O que resolve em meio a tudo isso é o agir prático de obedecer à vontade do Pai. Em João 7, Jesus afirma que se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. Isso significa que o verdadeiro entendimento das Escrituras não vem apenas do estudo, mas da disposição em obedecer. João 8, nós vemos Jesus dizendo: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, a prova da fé não está apenas na confissão verbal. Eu creio, eu sou servo, eu sou crente, eu sou filho. A prova não está apenas nisso, mas na perseverança em viver segundo a palavra. A vida cristã autêntica, ela exige um compromisso com a prática. A palavra ouvida, ela deve gerar transformação visível no nosso caráter, no nosso comportamento. Crer em Cristo e não praticar seus ensinamentos é como construir a casa sobre a areia. Não foi isso que Jesus falou em Mateus 7? Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu comparo ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Ela não tem resistência. Na primeira chuva, no primeiro vento, na primeira tempestade, ela vai abaixo, porque ela não tem alicerce. A prova, portanto, de que temos a vida eterna em Cristo não está somente em ouvir sermões pela internet, no culto de domingo, participar dos estudos da escola bíblica dominical, ter versículos decorados.
Mas, na verdade, a prova de que temos a vida eterna está em cumprir a vontade de Deus revelada na Escritura. A obediência é o selo da fé genuína. Me mostre uma pessoa que não obedece à palavra de Deus e eu te mostro uma pessoa que está distante da comunhão com Deus. Me mostre uma pessoa que não é praticante da palavra de Deus e eu te mostro uma pessoa que não tem nada a ver com o discípulo de Jesus. Uma coisa está ligada à outra. Sem isso, nós não temos parte com ele. Tópico 3, a esperança dos salvos. A nossa esperança reside na promessa de ressurreição. Foi o próprio Jesus que nos afirmou que esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. A certeza da ressurreição é um dos pilares da esperança cristã. E essa esperança é reforçada em João 14, quando o Senhor consola os seus discípulos, prometendo preparar-lhes moradias eternas na casa do Pai. E, preparando-as, ele garante que voltará para levá-los para estar com ele para sempre. Essa promessa aponta para a comunhão perfeita e permanente com Cristo, com Deus, na eternidade. Jesus, ele em João 17, ele ora na oração sacerdotal e pede ao Pai que aqueles que pertencem a ele estejam com ele e contemplem a sua glória. Essa esperança revela que a vida eterna, ela também é viver diante da presença gloriosa de Cristo por toda a eternidade. Ou seja, nós iniciamos essa vida eterna aqui com a comunhão com o Pai, desfrutando da presença dele na nossa vida, mas ela chega ao seu clímax, ela chega ao seu resultado final na eternidade. Então a nossa esperança, a esperança dos salvos, não é um simples consolo diante da morte, mas é uma certeza fundamentada na promessa do Filho de Deus. Essa esperança sustenta as nossas vidas em meio às lutas do presente e nos fortalece para perseverarmos até o fim. O cristão, ele vive no mundo com os pés firmes na palavra e o coração voltado para a eternidade. Essa esperança deve inspirar uma vida de santidade, de fidelidade, de alegria, de expectativa no encontro com o Senhor nos ares. Que essa seja a nossa vida, uma vida de esperança, uma vida de santidade, de fidelidade, de alegria, uma vida de esperança de se encontrar com o Senhor nos ares. É isso que motiva cada discípulo de Jesus para continuar na sua caminhada, mesmo em meio às adversidades. Tópico 3.1, a esperança que impulsiona o discípulo. Esperança é basicamente o ponto central da vida de qualquer ser humano. A esperança é o que nos motiva, a esperança é o que nos mantém vivo. E a esperança cristã, ela não é uma ilusão ou um simples desejo, mas ela é uma certeza fundamentada na promessa do Filho de Deus. Quando Jesus prometeu que voltaria para buscar os seus, ele estabeleceu um alicerce sólido
para a nossa fé, para a nossa perseverança em meio às aflições da vida terrena. O apóstolo João, em sua visão no Apocalipse, revelou a consumação dessa promessa lá no capítulo 21, que diz que o tabernáculo de Deus estará com homens e haverá plena comunhão entre o Criador e a sua criação. A esperança de uma realidade sem morte, sem pranto, sem dor, como nós temos em Apocalipse 21, é uma das maiores motivações para que o crente não desanime diante das lutas presentes. Essa esperança, ela nos faz olhar para além do imediato, projetando nossa vida na eternidade. Ela impulsiona o discípulo a permanecer firme, a permanecer fiel, comprometido, sabendo que tudo o que sofre por Cristo é leve e momentâneo. Os discípulos de Cristo, ele vive com os olhos fixos na eternidade. A esperança da vida futura renova as nossas forças, fortalece a nossa fé, impulsiona a perseverança, até o grande dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Por que as pessoas tiram a própria vida? Porque a esperança acabou. Elas acham que não tem mais nada nesse mundo para elas, que nada resolve o seu problema. Por isso as pessoas tiram a própria vida. Mas essa esperança é justamente o que nos impulsiona para permanecermos firmes, mesmo diante das adversidades, mesmo diante de ameaça à nossa vida. Nós permanecemos firmes, porque esperamos uma vida eterna junto a Deus, o nosso Senhor. Tópico 3.2, a dimensão futura da vida eterna. A vida eterna, conforme é revelada nas Escrituras, possui tanto uma dimensão presente quanto uma dimensão futura. No presente, todo aquele que crê no Filho já possui a vida eterna, porque ele experimenta coisas advindas dessa vida eterna, que é a comunhão com o Pai. Então ele desfruta paz, ele desfruta comunhão com Deus, ele desfruta da salvação ou da certeza da salvação na sua vida. Mas tudo isso é algo muito pequeno, perto daquilo que se revela ou se revelará a vida eterna. Porque a plenitude dessa vida eterna, ela será manifesta na ressurreição dos justos. Jesus assegurou repetidas vezes que a vida eterna inclui a promessa de ressurreição final. E eu ressuscitarei no último dia, ele diz em João 6,40. Essa é a vitória definitiva sobre a morte, que será concedida àqueles que perseverarem até o fim. O apóstolo Paulo, ele reforça essa dimensão futura ao afirmar que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que permanecer neste mundo. Do mesmo modo, ele ensina que os sofrimentos do tempo presente não podem nem ser comparados com a glória futura que está reservada para os filhos de Deus. E quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, às vezes hoje nós falamos, meu Deus, quanto sofrimento, volta logo Jesus. Quando Paulo fala que o sofrimento desse tempo presente não se compara à glória futura, ele não estava falando desse sofrimento que nós passamos hoje. É que o governo cobra muito imposto, que a violência está muito exacerbada, é que o preço das coisas estão muito alto, é que doenças vão surgindo a cada dia, é que o calor está insuportável. Não, Paulo não falava sobre isso, quando ele falava dos sofrimentos presentes.
Ele falava de prisões, ele falava de apedrejamento, ele falava de decapitações, ele falava de perseguições, ele falava sobre ter que se reunir em catacumbas, ele falava em ter que fugir de cidade em cidade, porque a vida estava em risco. Ele falava de sofrimento real. Isso que nós passamos hoje é quase que nada diante daquilo que os apóstolos passavam, que os crentes do primeiro século passavam. E mesmo assim ele dizia, em relação a isso, que tudo aquilo nem se comparava com a glória futura. Que nada disso tirava o glamour, tirava a riqueza da vida que Deus tem preparado para os seus filhos. Portanto, viver em Cristo hoje é uma antecipação daquilo que será plenamente desfrutado na eternidade. Então, nós vivemos aqui hoje cheios do Espírito Santo, que nos prepara para nós estarmos com Cristo, vivendo essa eternidade diante da sua presença. E a esperança da ressurreição e da glória futura é o que sustenta o discípulo nessa jornada de fé, lembrando a cada dia que a vida em Cristo não termina com a morte, mas ela é eterna e ela é gloriosa. Por isso que o cristão vive entre o já e o ainda não da vida eterna. Já possui a salvação e a vida em Cristo, mas aguarda com fé e esperança a consumação dessa vida na ressurreição e na glória eterna com o Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, é isso que nós estamos aguardando, estar com o Senhor para sempre. Porque Ele nos prometeu nos levar para estarmos com Ele para sempre. Tópico 3.3. Está onde Jesus Cristo está. No discurso de despedida, no capítulo 13 de João, Jesus, ele preparando os discípulos para o impacto da sua partida, ele começa então a falar com os discípulos a respeito de coisas que seriam importantíssimas para identificá-los e para mantê-los em comunhão com o Pai. Aquela notícia de que eles não poderiam acompanhá-lo naquele momento trouxe um certo temor, uma certa apreensão no coração dos discípulos. E aí Jesus imediatamente ele cita o que nós temos em João 14, o verso 1. Ele traz com essas palavras, então, consolo e esperança quando ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus, ele garante que a sua ausência não significa um abandono para os discípulos. Pelo contrário, significa uma preparação de um futuro encontro eterno. É quando ele fala: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa promessa aponta para a consumação da esperança cristã. Estar com Cristo para sempre. O apóstolo Paulo, em harmonia com essa revelação, ele descreve o grande dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados, sendo todos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. O destino final do discípulo não é apenas o céu como lugar, mas a presença de Cristo como pessoa. Na verdade, a glória da eternidade não é ruas de ouro e muros de cristais, ruas de cristais e muros de ouro, pedras preciosas. Não.
A glória da eternidade é a presença de Cristo. É estar diante de Deus. Essa é a glória da eternidade. Porque se nós pensarmos, outro dia eu ouvi um hino que dizia que lá não haverá pobreza, né? Que lá nós teremos ruas de ouro, que lá nós teremos abundância. Não, não, não. A alegria da eternidade não consiste no lugar. A alegria da eternidade consiste na pessoa. A minha esposa, ela tem o costume de dizer que a alegria de almoçar, de jantar, de lanchar comigo não é o que está sendo servido como o almoço, como a janta, como o lanche, mas é com quem está sendo compartilhado. Ou seja, ela diz que a alegria não é almoçar alguma coisa comigo, é a presença, é estar comigo, é que deixa o momento alegre. E é isso que nós precisamos entender quando falamos do céu. No céu ninguém vai estar preocupado em olhar se a rua é mesmo de ouro, se tem um pé de maçã, se tem um pé de pera, se... Não, isso não é preocupação para a eternidade, porque não é isso que chama a atenção na eternidade. O que chama a atenção na eternidade é o próprio Deus, é o próprio Cristo, é o sol da justiça, é a glória do Pai. Porque se pensarmos na eternidade como um lugar onde haverá riquezas, estamos com o mesmo pensamento daqui? A glória do céu não é o céu. A glória do céu é o dono do céu. É a presença de Deus. Então precisamos entender que para que tudo isso aconteça e nós estejamos onde Jesus está, exige também permanecer nele hoje. Para que nós possamos subir com ele, é preciso ter compromisso com ele hoje. Aqueles que vivem em compromisso com Cristo aqui nesta vida, têm garantia de desfrutar da sua presença na eternidade. A maior alegria da vida eterna não é apenas a ausência de dor ou a herança celestial, mas a certeza de estar para sempre com Jesus. Essa promessa deve consolar, essa promessa deve fortalecer, essa promessa deve direcionar a nossa caminhada cristã. Eu li uma vez um livro, uma explicação sobre a eternidade, o tempo que será a eternidade. Eu achei bastante interessante. O escritor dizia que a eternidade pode se comparar a um bloco de pedra, assim, mais ou menos quadrado, 100 para cada lado, 100 metros para cada lado, assim, 10 mil metros cúbicos de rocha, e um beija-flor, a cada 100 anos, ele vai nessa pedra e dá uma bicada. Quando essa pedra acabar, isso é a eternidade acabando. Ou seja, durará para sempre. Não temos como mensurar a eternidade. E esse é o tempo que o Senhor promete que passaremos na sua presença, desfrutando da sua glória na sua casa, na sua morada eterna. Conclusão: que o Espírito Santo nos ajude a permanecer firme em Cristo, pois somente Ele tem as palavras de vida eterna. Jesus, ele é o bom e perfeito pastor que supre todas as nossas necessidades e nos conduz em segurança
até a eternidade. A vida eterna não é apenas uma promessa distante, ela é uma realidade que já iniciou naqueles que creram no Filho de Deus. Contudo, a sua plenitude se revelará no futuro glorioso, a ressurreição e a comunhão plena com o Pai e a certeza de estarmos para sempre com Cristo. Assim que vivamos hoje com esperança, com fidelidade e perseverança, certos de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o dia da eternidade. Que Deus possa abençoar a sua vida de maneira plena, de maneira grandiosa. Que você possa ser um instrumento de Deus para abençoar os seus alunos no domingo, dia 28, para que você possa, de maneira gloriosa, persuadi-los, ensiná-los, transmitir a eles esse conhecimento, de maneira que os seus corações possam se encher ainda mais dessa esperança de um dia estar com Cristo na eternidade. E não só isso, mas já desfrutar dessa vida hoje, pela plena comunhão com Deus, através do Espírito Santo. Deus te abençoe e até o nosso próximo trimestre, se assim Deus nos permitir. Conclusão: que o Espírito Santo nos ajude a permanecer firme em Cristo, pois somente Ele tem as palavras de vida eterna. Jesus, Ele é o bom e perfeito pastor que supre todas as nossas necessidades e nos conduz em segurança até a eternidade. A vida eterna não é apenas uma promessa distante, ela é uma realidade que já iniciou naqueles que creram no Filho de Deus. Contudo, a sua